Bem, senhores, vamos ao estudo da Lei 9.605 de 1998, a conhecida Lei Ambiental. Alguns falam Lei dos Crimes Ambientais, mas eu não concordo. Eu acho que o nome adequado é Lei Ambiental, porque ela não trata somente dos crimes ambientais. Ela não é uma lei penal pura, ela é uma lei de natureza mista. Ela tem a parte penal, a parte processual penal, e ela tem uma parte densa, inclusive na área administrativa. Então, eu aqui, nessa aula, eu vou tratar somente da parte criminal. Eu vou tratar somente dos aspectos criminais. A grande parte aqui vai envolver o direito penal, sendo que em alguns momentos vamos ter que trazer à tona alguns aspectos do direito processual penal. Mas é só o que nós vamos ver. E vamos fazer uma divisão, não uma leitura simplesmente da Lei 9.605, nós vamos fazer aqui uma divisão em temas, um estudo bastante organizado. Vamos selecionar alguns aspectos, que são os mais importantes da lei ambiental, para a discussão, para o aprofundamento. E sempre no paralelo com o Código Penal. Isso é inevitável. A gente está falando aqui de uma lei especial, e lei especial traz, muitas vezes, como acontece no caso da Lei 9.605, alguns institutos que estão disciplinados no Código Penal, só que de modo diferente. E aí nós vamos aplicar a lei especial em detrimento do Código Penal. Mas essas diferenças nós vamos destacar aqui. Nós vamos ver exatamente esses pontos, fora outras polêmicas que a 9.605 ela vem causando desde a sua vigência. A Lei 9.605 é uma lei muito polêmica e alguns assuntos muito mais do que outros. E esses aí que são os mais interessantes para um aluno que está numa pós-graduação. Não está vendo o básico do direito penal, mas está querendo fazer um aprofundamento, ainda mais numa lei tão complexa quanto a Lei 9.605. Mas alguns aspectos a gente precisa traçar, assim, como aspectos de introdução mesmo da Lei 9.605. Nós vamos reparar aqui que essa parte criminal, embora bastante difícil, cheias de detalhes, de críticas e divergências na jurisprudência, ela é a parte que eu posso dizer, se é que eu posso usar essa expressão, é a parte mais suave da 9.605, essa parte criminal. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Falar assim, poxa, a parte criminal é a parte mais light? Sim, porque nós temos muitos crimes, tanto que o legislador divide isso em diversas seções, crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição, administração ambiental. A gente tem vários, tantos crimes que o legislador ele organiza por seções. Mas muitos crimes aqui, eles têm pena baixa, pena máxima, que fica dentro do limite lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. O 61 é o que nos dá o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Então, muitos desses crimes aqui da lei ambiental, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aí nós classificamos como crimes de menor potencial ofensivo, sem contar uma grande quantidade, principalmente entre os crimes contra a flora, uma grande quantidade de crimes culposos. Por isso que eu falo que a parte criminal, ela, apesar de ser assustadora, né, para todo mundo, porque quem quer responder a um procedimento criminal? Só o fato do sujeito estar sendo investigado, aliás, não preciso nem chegar a tanto, só o fato do sujeito ser convocado, né, receber um convite, não estou falando nem intimação, receber lá um convite para comparecer a uma delegacia a fim de prestar esclarecimento, isso daí já faz com que a vida dele desabe, né? O sujeito fica emocionalmente totalmente abalado. Eu vejo isso todos os dias.
Então, eu não vou dizer que não gera transtorno. É claro que gera transtorno. Só o fato do sujeito ter que prestar esclarecimentos por um suposto crime ambiental. Se ele respondeu ao inquérito, processo, piorou. E com uma condenação, puxa vida, aí vem folha de antecedentes criminais, ele deixa de ser primário, de ter bons antecedentes. Nossa, aí é uma desgraça, né? Mas a preocupação maior, toda vez que a gente fala de um crime, a preocupação maior, ela não gira em torno desses detalhes. A preocupação maior gira em torno da prisão. Eu vou preso, doutor? É a pergunta mais frequente, né? Eu posso parar na cadeia? E a resposta que nós damos é assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Geralmente é a conversa que nós temos com aquele indivíduo que corre o risco de responder a um procedimento envolvendo um crime da Lei 9.605, ou então que esteja respondendo, seja um inquérito, seja um processo criminal. O lado bom é que dificilmente para aquele primário e de bons antecedentes que ele venha parar na cadeia, considerando que as penas são baixas. Muitos desses crimes o sujeito nem processado é. Por quê? Porque no âmbito do juizado especial criminal, o princípio da obrigatoriedade ele foi mitigado e, na maioria das vezes, a proposta é de acordo. E o promotor sequer oferece denúncia. Então, a gente diz, olha, dificilmente o senhor vai ser processado, se é que um processo já não está em andamento, né? Dificilmente o senhor será processado. E ainda que surja um processo, ainda que, na pior das hipóteses, venha uma condenação, a pena é baixa. E a possibilidade de conversão em multa ou restritiva de direitos é enorme. Então é difícil. Um ou outro crime que nós vamos ver aqui, um ou outro crime que o legislador ele foi bastante rigoroso quanto à quantidade de pena. E aí a gente já começa a ficar preocupado com o quê? Com prisão preventiva, com afastamento, da aplicação da suspensão condicional do processo, entre outros institutos. Aí começa a preocupação ser maior. Mas eu estou dizendo assim, a grosso modo, a consequência pior, mesmo diante de um crime ambiental, ela vem na esfera administrativa. E vocês que estão fazendo a pós-graduação sabem muito bem das consequências no âmbito administrativo. Então, tem horas que o sujeito fala assim, então não vai dar em nada. Não vai dar em nada, vírgula, né? Você está pensando no tocante à prisão? Concordo contigo. Você não vai para a cadeia. Por esse crime aqui, você não vai para a cadeia. Mas preste atenção no seguinte, as consequências na esfera administrativa, dependendo do delito, elas podem ser muito danosas. Elas podem trazer mais problemas do que você seria capaz de imaginar. Aí, doutor? Quais são as consequências na esfera administrativa? E quando nós explicamos, aí o sujeito, às vezes que estava assim, um pouco mais tranquilo, aí ele fica 1000 vezes mais preocupado. Tá? Ele começa a pensar assim, mas eu posso ter aí a minha casa demolida, a multa vai ser nesse valor mesmo, pode ser, eu posso sofrer esse tipo de sanção, posso perder aquele investimento todo que eu fiz? Exatamente. Então, embora o crime a gente consiga fazer com que você nem seja processado, agora, aguarde na esfera administrativa, porque as consequências são bem duras. Tá? Então é até estranho quando se diz assim, a parte criminal é a mais light. Estranho, né? Porque a parte criminal, o tratamento penal é normalmente o mais preocupante. Mas no aspecto de ter que responder a inquérito, processo e possivelmente sofrer uma pena, sem dúvida nenhuma, mesmo que seja por um dia sequer.
Mas quando a gente enfrenta as sanções administrativas que a gente conhece, como vocês estão estudando, aí o indivíduo pode até ficar muito mais preocupado dependendo do delito. Tá? Foi isso que eu quis dizer. A parte criminal é sempre pelo princípio da subsidiariedade no direito penal. A parte criminal ela vai dar um suporte, ela vai entrar em cena naqueles casos em que a lesão é tão grave e o bem jurídico é de tamanha importância ao ponto do legislador entender que é preciso dar um tratamento penal à coisa. Mas nem sempre, o que vai doer mais no indivíduo vai ser o procedimento criminal, por causa dos aspectos que eu tratei anteriormente. Então vamos ao estudo da Lei 9.605 de 98 na parte criminal. E nós vamos, não necessariamente, nós vamos seguir a ordem dos artigos aqui, nós vamos seguir uma divisão que eu fiz da matéria, já que é muito longo o tema, por certos institutos. Eu separei alguns assuntos que nós vamos trabalhar por um. Vamos esgotar, ou pelo menos aprofundar o máximo aqueles institutos que eu considero mais importantes da Lei 9.605. Então vamos em frente. Primeiro tópico, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O tema para causar divergência, polêmica, que é como esse, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E isso vem na abertura da Lei 9.605 de 98. O legislador coloca as pessoas jurídicas, no artigo 3º, serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Isso, quando veio na Lei 9.605, foi instaurado um caos na doutrina. E nem mesmo nos dias de hoje eu posso falar assim, mas agora está tranquilo. Não, continua um grande debate a respeito dessa regra contida no artigo 3º. Mas eu posso afirmar que hoje a discussão ela não está tão acirrada. A discussão ela perdeu um pouco a força a partir do momento que tivemos um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Mas no momento em que a lei surgiu, pronto, aí nós tínhamos entendimento de tudo quanto é lado. O legislador, no artigo 3º, ele conferiu responsabilidade administrativa, que eu até comentei na abertura da aula, que é a parte mais assustadora, dependendo do delito, que as consequências são muito duras. Responsabilidade civil também, e como temos aí a jurisprudência que comprova a força de uma sanção civil, o poder que ela vai ter, a dureza dela, mas o detalhe, penalmente. Então, o artigo 3º está conferindo responsabilidade penal à empresa. Poxa, mas a gente sempre aprendeu no direito penal que as condutas descritas como crime só poderiam ser praticadas pelo indivíduo, pela pessoa física. Eu lembro até na época da faculdade em que um aluno, nas primeiras linhas de direito penal, ele perguntou para o professor se uma empresa poderia ser punida criminalmente, ser responsabilizada criminalmente, se ela cometia crime. E aí o professor respondeu até de uma forma irônica. Ele falou assim, sim, claro, empresa
cometer crime? Claro. E aí nós damos voz de prisão à empresa, algemamos a empresa, conduzimos à força, colocamos no carro da polícia e levamos para a delegacia, né? Assim, uma resposta bastante irônica, né? Porque como se dissesse assim, cara, de onde você tirou isso? Que uma empresa seria capaz de cometer crime? É óbvio que não. É porque na época nem se falava em Lei 9.605 de 98. Quando eu entrei na faculdade, a Constituição da República, a atual Constituição, tinha acabado de ser elaborada. E era até uma grande dificuldade que enfrentávamos, o que foi, o que não foi recepcionado pela atual Constituição. A coisa ainda estava muito embrionária, era tudo muito pouco discutido, quase não tínhamos comentários a respeito de várias dúvidas que nós tínhamos e pouca bibliografia. Então, na época, as respostas às vezes vinham assim, um tanto atravessadas, né? Claro que não. Pessoa jurídica comete crime? Claro que não. Isso aí vem o artigo 3º, dizendo que uma empresa, uma pessoa jurídica, ela não vai responder somente no âmbito administrativo. Ela não vai somente ser responsabilizada civilmente. Ela vai ser responsabilizada criminalmente. Então, administrativa, civil e penalmente. Ora, então ela comete crime. Uma empresa comete crime ambiental. Foi isso que o legislador disse no artigo 3º? Bem, alguns autores, uma corrente doutrinária, veio dizer o seguinte: não, a pessoa jurídica ela não comete crime. Aliás, não foi nem isso que o artigo 3º disse. O artigo 3º disse que a empresa ela pode ser sujeito ativo do crime. Está escrito isso? Que a empresa vai ser o agente, o sujeito ativo, vai cometer o crime? Não, está dizendo que ela será responsabilizada. E há uma diferença entre ser um sujeito ativo e ser responsabilizada criminalmente. O professor Fernando Galvão, por exemplo, na obra dele, que é fantástica, né, ele destaca esse assunto que nem todos os autores destacam, a questão do sujeito ativo e da responsabilidade penal. Então, uma corrente surgiu dizendo assim, não, ela não vai cometer crime, ela vai ser somente responsabilizada. E aí, pronto, né? A partir dessa explicação, mais dúvidas surgem. Mas por que ela não vai ser sujeito ativo? Por que ela não vai cometer o crime? Porque para o cometimento de um crime, nós não nos limitamos aos aspectos puramente objetivos. Existem os aspectos objetivos e subjetivos. Ora, o elemento subjetivo não vai ser examinado? O indivíduo, para cometer um crime, ele não vai praticar o crime com dolo ou com culpa? Ou isso vai ser descartado? Descartar o exame do dolo e da culpa é a tal da responsabilidade penal objetiva, que é repudiada por todo mundo? Como que nós podemos imputar a uma empresa um crime, dizendo que a empresa cometeu o crime, sem qualquer possibilidade de se fazer a análise do dolo e culpa? Ela agiu com dolo, com culpa? Ela tinha intenção, a conduta? Ora, e também dizer que a pessoa jurídica cometeu o crime é dar vida própria a ela. Então ela tomaria decisões sozinha. Não seria assim? A pessoa física usou da pessoa jurídica para cometer o crime ambiental. E aí sim, nós entramos no aspecto subjetivo, mas com dolo, com culpa. Aquele que administra a empresa, porque ela não age sozinha. Uma empresa tomando decisões por conta própria, a empresa sozinha, aí já seria um filme de terror misturado com um gênero de ficção, né? Uma coisa assim meio que assustadora. Não,
o indivíduo que pode usar da empresa para cometer o crime, assim como nós discutimos em várias outras leis especiais. Por exemplo, quando eu ministrei aula aqui nesse curso, né, aqui na pós-graduação, mas sobre outro tema, nos crimes contra a ordem tributária, eu analisei com a turma o artigo 16 da lei. E o artigo 16 da 8.137, aliás, o artigo 11, perdão, o 16 fala da delação premiada. O artigo 11 estabelece, repete quase que ao pé da letra o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas aí excominadas na medida de sua culpabilidade. Só que no artigo 11 da 8.137, está assim: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, inclusive por meio de pessoa jurídica. Aí levantaram essa bola de que, olha, então a empresa comete crime contra a ordem tributária. E a explicação em peso da doutrina, não é empresa. E nem está escrito isso. Está escrito quem, de qualquer modo, quem? Uma pessoa física, por intermédio de uma pessoa jurídica. Então, o sujeito pode usar de uma empresa para cometer crime de sonegação fiscal, pode usar de uma empresa para lavar dinheiro, como quase não acontece, né? Pode usar de uma empresa para fazer tráfico de armas, pode usar uma empresa para cometer crimes contra o sistema financeiro nacional, mas não é a empresa que comete o crime, e sim aquele que administra a empresa, usa da empresa como instrumento. Ah, tá, então essa corrente veio dizer que a empresa não estaria sendo aí colocada pelo artigo 3º como autora do crime. O autor do crime seria aquele que administrasse a empresa, os sócios, gerentes, esses sim. Esses poderiam usar a empresa para cometer crimes ambientais. Porque, caso contrário, nós admitiríamos a responsabilidade penal objetiva. Olha, você vai responder por esse crime sem exame de dolo e culpa, considerando que isso é impossível no que tange às empresas. Mas é perfeitamente cabível que o indivíduo, com dolo ou com culpa, por intermédio da empresa, venha causar um dano ao meio ambiente. Então, se ela não pode ser autora do crime, o que seria responsabilidade penal? Ela só teria responsabilidade penal, porque o artigo 3º está dizendo: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente. O que seria isso, então? Olha, elas sofreriam as consequências, as penas, e, obviamente, não penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção, aí seria bizarro demais, né? Mas as penas que nós vamos estudar aqui. Multa, restritiva de direitos, essas penas podem recair sobre ela. Então, o crime seria cometido pela pessoa física, usando a empresa, e a empresa, não só a pessoa física que cometeu o crime, né? Ela sofreria a pena, mas a empresa também. Mas aí surge outro questionamento. E o princípio da intranscendência, que estabelece que a pena não pode ultrapassar a pessoa do autor do crime? Como assim? Um comete o crime e o outro recebe a pena. Ainda que a gente diga, um comete o crime e o outro recebe a pena também. Mas como é que ele vai receber pena? Como é que a empresa vai receber pena se ela não foi autora do crime? São questionamentos bem razoáveis, né? E nós vimos isso de uma forma muito bem trabalhada, por exemplo, pelo professor Luiz Regis Prado, que foi um dos autores que enfrentou essa discussão com o brilhantismo de sempre, né? As obras do professor Luiz Regis Prado são, assim, incríveis. E enfrentou muito bem esse tema, esse tipo de discussão. São perguntas bem pertinentes. E nós vimos na jurisprudência, não tínhamos ainda um posicionamento firme na jurisprudência, mas nós vimos, em meio a essa discussão, o Supremo Tribunal Federal estabelecendo que
nós não poderíamos imaginar uma denúncia sendo oferecida contra uma empresa sem que nela fosse incluída uma pessoa física. O Supremo contemplou por um bom tempo a teoria da dupla imputação. E essa teoria parece dar mais força ainda à tese daqueles que dizem que realmente é preciso separar ser sujeito ativo de um crime e ter responsabilidade penal. Tanto que o Supremo consagrou a teoria da dupla imputação. Olha, se nós formos acusar a pessoa jurídica, necessariamente vamos ter que acusar a pessoa física. Por que eu falo que essa teoria da dupla imputação, ela reforça a tese de que a empresa não comete crime? Ora, porque a pessoa jurídica sendo acusada isoladamente dá a entender de que ela tomou medidas por conta própria e que os danos ao meio ambiente não foram cometidos por uma pessoa física que se utilizou da empresa. Não, a empresa sozinha. E aí a conduta foi realizada pela empresa. E vamos avaliar no processo criminal se agiu com dolo, com culpa a empresa. Aí veio a teoria da dupla imputação, que parecia confirmar a tese de que, olha, a empresa sofrerá as consequências, mas não foi ela que cometeu o crime. Então não aceitaríamos uma denúncia apenas contra uma empresa. Daí o nome dupla imputação. Se acusar a empresa, vai ter que acusar a pessoa física. Alguém que, naquele momento, comandava, né, que deu a ordem, que estava administrando, algum sócio, gerente, alguém que usou da empresa para o cometimento do crime. E isso daí perdurou por um bom tempo. Até que o Supremo Tribunal Federal, depois de longo debate na doutrina, na jurisprudência, né, o Supremo Tribunal Federal veio com outro posicionamento. Primeiro, não contemplou mais o princípio da a teoria da dupla imputação. Passou a admitir que a pessoa jurídica fosse denunciada de forma isolada. Ou até mesmo casos em que nem conseguíssemos revelar a pessoa física que tivesse participado daquilo lá. Ou, por exemplo, num processo em que nós acusássemos um sócio e a empresa e depois fosse revelado no curso do processo que aquele sócio ele não teve nada a ver com a história, mas a empresa sofreria ainda assim a punição, a responsabilidade penal. Ou, mais incrível ainda, uma denúncia somente contra a empresa. O Supremo passou a adotar essa tese. Então, a teoria da dupla imputação, ela perdurou por um tempo? Sim, caiu até em concurso público, prova discursiva, prova objetiva, faziam referência sempre à teoria da dupla imputação, mas hoje não é mais acolhido. A empresa, segundo o Supremo, ela comete crime ambiental. E a análise do Supremo, que é o guardião da Constituição, decorre da interpretação do próprio texto constitucional. Então, vamos lá. Fiz uma observação aqui. Artigo 225 da Constituição da República. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 3º, aí vem o destaque. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas. Então, o posicionamento que temos hoje no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a pessoa jurídica comete crime. E ainda que digo, mas isso então é responsabilidade penal objetiva, que seja, mas a pessoa jurídica comete crime de acordo com o posicionamento do Supremo, posicionamento atual. Vocês vão encontrar diversos autores que discordam desse posicionamento. Por isso que o tema é bastante... a discussão é bastante acirrada, porque cada um defende um posicionamento. Mas esse é o do Supremo Tribunal Federal. Então a gente começou essa discussão desde o advento da lei, aquelas primeiras críticas, até o posicionamento que hoje predomina nos tribunais superiores. Pessoa jurídica, ela comete crime e, por isso, pode ser denunciada isoladamente e sofrerá a responsabilidade penal. Ela cometeu o crime e ela sofre a pena. Ah, mas que penas serão essas? Nós vamos estudar no momento oportuno. Tá? Por enquanto, essa primeira discussão ela foi superada. No próximo bloco, vamos entrar num segundo tema, uma segunda discussão também bastante polêmica. Até lá.